Pessoal, quem tem acompanhado os áudios, eu tenho falado um pouco do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, né? Um livro onde ele entrevista o diabo. Eu estou chegando já na parte que ele vai começar a entrevista, mas ele deixou um conceito no capítulo aqui que eu achei muito interessante partilhar. Ele fala um pouco sobre o Mastermind, né? Para quem não sabe o que é Mastermind, é quando as pessoas se reúnem, né? Um grupo de mentes se reúne para se formar uma mente maior. Então, eu acho muito interessante esse conceito de mastermind. O próprio Estados Unidos mesmo, os grandes construtores na época lá, os grandes empresários da época se juntaram para fazer os Estados Unidos uma grande nação. Então, quando as mentes se unem, você consegue alcançar objetivos maiores. E ele fala nesse livro, né, que a questão do diabo e como o diabo segurou ele na vida dele não deixar de acontecer. Ele viveu na época da crise de 29 nos Estados Unidos, aquela crise que teve a Bolsa de Valores, e ele chegou a perder muita coisa lá, chegou a ficar sem dinheiro, então o medo tomou conta não só dele, mas de várias pessoas, e ele era professor, então ele falava sobre sucesso, então falar de sucesso no meio da crise para pessoas que estavam com medo era muito difícil. Então ele se viu nessa situação e viu o quanto ele hoje entende que o diabo fez essa parte, como eu falei nos outros áudios lá, né, da força do mal e da força da fé, né, a força do medo, e o pai do medo é o diabo. Então, como ele controla a nossa mente. E aí ele fala que 98% das pessoas são controladas pelo diabo e apenas 2% das pessoas na Terra hoje têm livre arbítrio para poder fazer e prosperar no que elas querem. E quando eu falo de controlado pelo diabo, pessoal, não é o que a gente vê na televisão, que a gente vê, não. É controlado por situações que te paralisam, não deixam você ir para frente. Situações que, bloqueios que você tem, que não te deixam prosperar, né? E aí ele vai falando sobre isso, eu achei muito interessante isso, eu achei legal de partilhar, que a gente precisa tirar essas travas, precisa abrir os olhos e enfrentar nossos medos para a gente conseguir chegar. Vou começar a entrevista, ele vai começar a entrevista fazendo algumas perguntas, ele até fala, pessoal, que a pessoa quer saber se o diabo, se ele entrevistou o diabo de verdade ou de mentira. E ele fala que não importa se foi de verdade ou se foi de mentira, mas o conceito do que a entrevista traz, de que como o diabo domina a gente, e eu vou estar falando para vocês aí nos próximos áudios, que é o importante do livro, né? Então fica ligado aí, pessoal, que eu estou partilhando com vocês aí sobre o livro. Muito bom o livro, estou gostando demais. Tá? E às vezes a gente na correria do dia a dia não tem tempo de ler, eu leio um pouquinho e resolvi partilhar. Por quê? Porque eu tenho uma grande dificuldade, pessoal, de ler livros e guardar o que estava falando no livro. Eu estava lendo muitos livros, mas eu acabava de ler o livro, a pessoa podia me perguntar o que está falando do livro, que às vezes eu embolava e não conseguia. Então eu resolvi, conversando e vendo vídeos para tentar como absorver melhor um livro, me passaram essa dica. Tanto a minha irmã passou essa dica, quanto eu vi um vídeo da pessoa falando. Para a gente escrever sobre o capítulo que você leu e para a gente partilhar com alguém, né? Partilhar com alguém sobre aquele capítulo do livro. E como tadinho, só eu e minha esposa em casa, às vezes ela já me escuta falar o dia inteiro, eu resolvi gravar aqui e partilhar com vocês. Às vezes tem alguém que tem interesse em ouvir, e é legal de ouvir a gente partilhar, e eu resolvi partilhar. Então, eu vou estar trazendo para vocês aqui a partilha do livro, tá? Que é uma partilha para me ajudar a compreender melhor o livro e também ajudar quem tiver interesse de estar lendo o livro, que é muito bom. Beleza, pessoal? Valeu, obrigadão aí. Até a próxima.